Bom, senhores, então vamos iniciar a nossa gravação de aula. Então, como eu estava perguntando para vocês, gente, todos estão conseguindo acompanhar os desenhos, ou não estão? Me dê um feedback aí para a gente ter um norte de como a gente vai seguir hoje. Ô, professor, Ô, assim, tio, no meu caso, eu tô até conseguindo acompanhar, mas o que tá dando uma travada é meu notebook aqui que tá osso, tá uma lástima isso aqui, né, pra não falar outra coisa. Mas assim, tá dando pra dar uma acompanhada, né? Mas desenhar que é bom mesmo, eu começo, ele começa a travar, dá vontade de tacar na parede, aí tem que parar. Eu já passei por isso. Na verdade, o meu também não é um dos grandes notebooks, né? Como eu disse, ele é um excelente notebook para a época dele. O problema é que a época dele é 3 anos atrás, né? Então, digamos Ah, assim, é, está muito defasado também perto do que a gente tem hoje. Mas ainda é. assim está conseguindo acompanhar. Mas de qualquer forma eu entendo bem o que vocês querem dizer. A gente não tem a mesma estrutura que tínhamos lá, principalmente a sua aula, que é desenho técnico mecânico, a gente tem a utilização do laboratório, a gente não tem a mesma estrutura, né, Randelli? Por isso que é Não. importante a faculdade disponibilizar esse alinhamento com vocês, de vocês colocar a aula gravada depois, que aí depois a gente pode tá revendo e fazendo com mais calma, para quem não tem uma máquina mais rápida, né? Isso, daí dá pra ir revendo os passos, fazendo mais na calma, verdade? Os senhores, deixa eu abrir aqui só para ver se eu mostro. Todo mundo está vendo a minha tela, certo? Sim. Certo, professor. Então vamos ver se está aberto aqui, que eu estava abrindo agora há pouco. Vamos ver aqui onde está, não está aqui. Vamos entrar aqui nos bons favoritos. Eu coloquei aqui, que senão nem eu sei onde fica. Tá? Gente, eu criei, né, fui obrigado a criar um canal no YouTube, onde eu estou colocando todas as minhas aulas, inclusive esse o link que eu vou colocar para vocês. Quando eu colocar para esse link lá para vocês, se bem que ele já está rodando no grupo, né, mas se não tiver nenhum problema, depois eu repasso ele no grupo e coloco lá na primeira aula para vocês, como eu falei. Quando Beleza. vocês aqui, vocês vão ver que é o seguinte, todas as aulas que nós demos para vocês, que foram gravadas, elas estão aqui. Então, por exemplo, o que eu estou dando aula este semestre? Esse semestre eu estou dando aula de resistência dos materiais, física geral experimental e energia, desenho técnico e projeto de fábrica e instalação industrial. E todas as aulas que eu estou dando estão aqui. Então, se você for acompanhando aqui, ó, você vai conseguir ver todas as aulas. Então, por exemplo, nossa aula de desenho técnico. Tá aqui, ó, desenho técnico 1, desenho técnico 2, e cadê? Desenho técnico 3, e a nossa última aula de desenho técnico foi essa aqui, que é não, essa foi a nossa primeira aula, que é a aula 0, no caso, né? Ah, você Então, tá lá, Sabu. não, então tá vendo aqui, gente? Então, que negócio, você entrou aqui, clicou, automaticamente você tem a aula. Inclusive, em cada uma delas, quando você olhar, já tem a duração. Então, esta primeira aula aqui, ó, tem 1h57, né? Esta segunda aula de desenho aqui, 2h10. A terceira, no caso, essa número 2, 2h15. E essa última aqui, 2h12. Então, é basicamente o nosso tempo de aula, em torno de 2 horas, que é o tempo que, basicamente, né, eu deixo gravando a aula, não que a aula tenha só 2 horas, porque normalmente eu começo a gravar um pouquinho depois e paro a gravação um pouquinho antes da gente finalizar. Tá? Então, senhores, eu vou colocar esse link lá para vocês, e inclusive aí fica uma dica, eu não sei se vocês, algum de vocês também está fazendo comigo alguma dessas outras matérias, tá? Mas mesmo se não tiver, ou de repente quiser fazer um acompanhamento, isso aqui é exatamente uma aula gravada como essa. Tudo que a gente está conversando, tudo que eu estou mostrando para vocês aqui é o que vai para a gravação. Tá? E é o que vai estar vendo lá. Então, quem quiser acompanhar ou precisar, tiver dicas, dúvidas, enfim, quiser dar uma tirada aí, eu também estou trabalhando com todas as outras aulas. Então, eu montei um canal onde fica tudo. Por quê? Porque aí disponibiliza para vocês. Puta, eu tô com uma dúvida na parte de física. Dá uma olhada lá, vê se uma dessas matérias é o que vocês estão fazendo. Pô, tô com uma dúvida em resistência. Vê se Professor, Oi. seu fone tá falhando aí, não sei se é o seu ou... Não, eu tô ouvindo normal. tô escutando bem também. Eu também tô escutando bem também, professor. Então é o meu, então. Também estou escutando. Então, Então é o meu. Então, tranquilo, dá uma olhada, vê se não é a regulagem de volume aí ou alguma coisa assim, porque na verdade, senhores, não se esqueçam, pelo menos aqui onde eu estou, está começando a chover, eu não sei onde vocês estão. E Aqui já tá dependendo. chovendo faz tempo. Não, quando eu falo começou a chover já tarde, não uma chuva pesada, mas aquela garoa, o tempo fica fechado, né? Então, principalmente a internet da NET fica bem ruim. Tá?
Porque muitas partes dela é tudo via Wi-Fi, né? O sistema de transmissão, eles mandam isso via Wi-Fi até uma torre, e da torre eles colocam isso no cabeamento. Então, às vezes, dá umas falhadas aí em função disso. Ô, professor, pode confessar que é o gato aí que tá falhando, viu? Pode confessar que o vizinho aí, começou a chover, começa a travar. Verdade. Na verdade, não é bem isso não, mas deixa pra lá, vamos pular essa parte. Muito bem, senhores, como eu estava falando para vocês, esse é o canal que eu criei. Então, qualquer um de vocês que queira acessar uma das nossas aulas, ou qualquer uma das aulas que eu tenho ministrado, você vai ter o link, obviamente, é só entrar lá, ou então você procurar no YouTube, tá? Deixei muito o nome do canal, acho que é um nome do canal difícil pra caramba de achar, né? O que vocês acham? Um nome bem familiar, também. Faltou a foto do Machado e o arco e flecha aí, ó. Olha, na verdade eu pensei em colocar. Na verdade eu ia colocar uma foto minha com essa barba gigante que eu tô, tá? E o arco e flecha também e o machado. Mas aí eu achei que não ia soar bem pra como professor, né? Então deixa pra lá essa parte. Certo, senhores? Então, assim, só para mostrar para vocês que tem um canal e todas essas aulas que a gente tá tendo com vocês estão todas aqui, tá? Então, assim, perdeu uma aula, vai lá, acompanha, só que, obviamente, você vai acompanhar a aula e a discussão que eu estou tendo com os alunos que estão aqui presentes. Então, de repente, até pode surgir, ou pode te ajudar muito, ou surgir alguma outra dúvida, mas eu recomendo que vão até lá e deem uma olhada em tudo que vocês precisarem. Tranquilo, gente? Tranquilo. Então tá bom. Senhores, me deem um feedback aí, tá? Como é que vocês estão? No geral, tá conseguindo acompanhar? A aula tá num ritmo bom, tá pesado, tá leve? Vamos acelerar mais, vamos acelerar menos? O que vocês me posicionam aí? Legal. Não, a aula tá legal, professor. A aula tá boa. Pelo menos pra mim, né? Pra mim também. E os outros aí? Ô, Zé, você que tá escutando, dá a sua opinião. Eu sou ruim Eu não tô ouvindo nada, Zé, seu microfone tá extremamente baixo. Eu sou ruim de AutoCAD, mas teoria eu me viro. Na prova eu me virei. Mas eu tô fazendo devagarzinho, né? Também, para mim, é muita falta de tempo mesmo de treinar, entendeu? Mas me diz uma coisa, dessa forma com que a gente está fazendo, passo a passo, ajudando, dando esse acompanhamento, isso tá sendo bom, está sendo ruim no seu ponto de vista? Você que tem dificuldade, então seria interessante o seu ponto de vista aqui para todo mundo. Não, tá bom, sim. Pode continuar no mesmo ritmo aí que é tranquilo mesmo. O pessoal que entende um pouquinho acha até devagar, talvez. Mas Não, sim. Eu penso que para quem é do meio, tá? Para quem conhece bem de desenho, conhece bem AutoCAD, isso aqui está sendo muito tranquilo. Mas para quem tem alguma dificuldade, que inclusive eu dei um foco maior exatamente nisso, porque, gente, não adianta a gente tentar falar em desenhos 3D, não adianta a gente tentar falar em coisas muito complexas ou muito além, se a gente não consegue fazer o desenho básico. Esse é meu raciocínio. Tá? Então, assim, eu estou dando um foco para a gente conseguir desenvolver alguns desenhos, ter um conhecimento fundamental necessário para desenvolver depois, obviamente, aí é experiência, aí é trabalho mesmo. E, Vanderlei, uma dica também para o Zé aí, que tem dificuldade, todos nós já passamos por isso, é ele tirar bastante as dúvidas com você, ainda que não consiga acompanhar, porque a aula é gravada, depois ele pode fazer pausando, praticando, que ele vai pegando o esquema. Opa. sim, eu concordo. Eu tenho que pegar depois e treinar. Não adianta querer aprender tudo na aula aqui, que eu só vou atrapalhar os outros. Não, mas assim, pergunta, tá? Se você aparecer uma dúvida em algum momento, pergunta para a aula, nenhum problema, nós estamos aqui para isso, vocês me conhecem, sabem que a nossa aula sempre foi estupidamente democrática, tá? E essa é a ideia, fiquei com dúvida aqui, eu discuto, falo, explico da melhor forma possível e depois você revê isso quando você tiver com algum tempo de estar praticando. É isso aí. O posicionamento do Diego aí é bem coerente. E, obviamente, ele vale para todos, né? Não só para você, para todo mundo aí. Concordo. De boa. Senhores, tá? Mais alguém tem alguma coisa a dizer ou algo a perguntar? Podemos iniciar nossa aula? O que vocês sugerem? Iniciar assim, começar a trabalhar? Porque hoje eu estava com algumas ideias um pouco diferentes aqui. Na semana passada, na nossa última aula, eu havia conversado com vocês sobre a possibilidade de vocês estarem, assim, lógico, para quem tem o equipamento, conseguir baixar o Inventor. Alguns de vocês conseguiram, não conseguiram? O que vocês têm para me dizer? Professor,
Eu tô sem notebook aqui, pra mim vai ficar complicado isso aí. Mas legal. dá pra acompanhar legal. Valeu, Lucas. Mais opiniões aí? Alguém conseguiu? Alguém não conseguiu? Ninguém conseguiu? Todo mundo conseguiu? Ah, professor, meu computador não tem nem o que falar, né? Que é uma máquina, que é um avião, né? Que tá mais lerdo do que tartaruga. Ele é um avião, bicho, só que ele é um protótipo, não voa. Não voa. Isso aí, professor, isso aí. É igual o protótipo do Rodrigo lá do semestre passado. Ô, Rodrigo. Não, pô, não. Lá voa sim, aí não, lá voa, né? Que não teve como demonstrar, né? Lá só não voou ainda, Diegão, que o projeto tá parado desde aquela época por falta de grana e tempo. Aí, ó. Mas vai voar, hein, Rodrigo? Tenha fé. Mas já não tá tendo tempo para ele, mas pro próximo já tá tendo tempo já, viu? Opa, aí sim. Quero ver tudo voando. Ou logo os dois de uma vez para voar. Ô, louco, Aí rapaz. sim. Aí sim. Senhores, vamos lá. Bom, na nossa última aula, tá aqui aberto o AutoCAD, né? Vou abrir o desenho que nós fizemos. Se você vir aqui, clicar no A, ele vai abrir basicamente todas as últimas coisas a qual você trabalhou, desde que os desenhos, obviamente, tenham sido salvos. Então, vou abrir aqui a mandíbula, que foi aquilo que a gente fez, assim, meio que passo a passo com vocês até concluir. Eu havia deixado, assim, ou pelo menos pedido, né, para quem fosse possível, para que concluísse o desenho para quem não conseguiu concluir. Todo mundo conseguiu concluir, se bem que esse aqui ainda não está perfeito, não, nós ainda temos que terminar. Todos conseguiram fazer a conclusão, não conseguiram, ficaram em dúvidas. Me dá um posicionamento aí, por favor. Eu cheguei só no ponto que o senhor está aí, professor. Legal. É porque fica meio complicado essa parte que você fez por último, que eu vi essa aula essa semana, aí questão de medida nos desenhos lateral, né? Esse lateral e o superior, né? Aí é o tamanho da porca aí, da rosca. Uhum. Então, faz o seguinte, gente. O que eu havia feito, ó, vou até, como tá todo mundo vendo a minha tela, eu vou diminuir não, vou abrir aqui para vocês verem. Eu consegui baixar o Inventor aqui no meu computador, como vocês, todo mundo pode ver aí, tá? Vou até, gente, eu só estou mostrando isso aqui, não estou pedindo para fazerem não, né? Mas para quem quiser já começar a mexer com o Inventor, a minha dica para vocês é, quando você abrir o Inventor, ele vai te abrir essa tela aqui. A primeira coisa que você deve fazer é, você pode bancar o preguiçoso e dar 2 cliques aqui que ele vai abrir um desenho para você. Só tem um pequeno problema, ele vai abrir nessa condição default. E esta condição default, ela é um pouco problemática, por quê? Porque você não tem condições, pelo menos não num primeiro momento, de saber se o sistema que o seu AutoCAD foi instalado está em polegadas ou em milímetros. Então, para que você não corra esse tipo de risco, tá? Como eu disse, é só uma dica para quem for começar. Vem aqui no New, aqui ó, em cima, à esquerda, embaixo do file aqui. Vem aqui no New, clica New. Quando você fizer isso, ele vai abrir essa janela aqui. Quando ele abrir essa janela aqui, para que a gente comece a fazer um desenho padrão, você vai fazer o quê? Tá vendo? Você tem aqui, ó, inglês, sistemas de molde design ou metric. O sistema que a gente trabalha é o sistema internacional, que é o sistema métrico. Então, você vai aqui em Metric e vem aqui, ó, neste primeiro aqui, ó. A gente vai criar uma parte. Então, como a gente vai criar uma parte, a gente, teoricamente, vai começar por este aqui, ó, standard.ipt, tá? E, como você pode ver, ele está aqui, milímetro. Ou seja, vamos trabalhar tudo em milímetro, tá? Então, a minha ideia era, se fosse possível, a gente já começar a fazer alguma coisa no Inventor hoje, mas eu não estou cobrando e nem pedindo isso para vocês. É caso a gente conclua. Tranquilo, gente? Senhores? Beleza, Tranquilo, professor. Para baixo, porque ele não nos interessa agora. E vamos voltar aqui para o nosso desenho que a gente havia feito a semana passada. Obviamente, senhores, todo mundo sabe que tem muita coisa aqui que não está concluída. Então, por exemplo, eu coloquei várias cotas aqui. Já penso que todos viram isso, por quê? Justamente para que ela ficasse de referência para quem fosse tentar concluir o desenho em casa, tá? Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou apagar todas essas cotas, que elas não são importantes para a gente, e vamos tentar concluir este desenho. Se nós concluirmos ele numa condição tranquila, aí eu pretendo começar a desenhar essa mesma mandíbula, mais uma vez, eu pretendo começar a desenhar ele no Inventor com vocês, mostrando passo a passo aqui.
Pô, professor, eu não tenho inventory em casa, eu não tenho condições de ter, não tenho computador, o meu computador não suporta, não tem problema, gente. Mas exatamente as dicas que alguns colegas já deu hoje. A gente vai ficar com um passo a passo e assim que a gente voltar para a universidade, que nós vamos ter acesso a equipamentos com condições, aí sim você tem um passo a passo de como começar a desenvolver o software. Isto não significa que eu não vou estar lá para ajudar vocês, eu vou estar lá também, mas vamos entender que você queira fazer da tua casa ou da empresa ou num horário que eu não possa estar com vocês. Aí você tem mais ou menos uma receita de bolo para ir seguindo. Todos de acordo, gente? Beleza. Beleza? Então vamos lá. Então, senhores, todo mundo aí já abriu esse desenho? Para aqueles que conseguiram fazer, todos já abriram aí para a gente dar sequência? Já. Ok. Então, senhores, o que eu vou fazer aqui? Vou apagar todas essas cotas, que elas não são importantes para nós agora, tá? E vamos fazer toda a parte de conclusão. Então, selecionando aqui a parte de borracha, ou eraser, né? Já que eu consegui deixar, eu deixei meu software aqui em inglês. Senhores, uma pergunta para vocês. Por que eu deixei meu software em inglês? Alguém saberia me responder? Trabalhar, né? Oi? Padrão? Trabalhar em português. Senhores, eu deixei o software em inglês por um motivo muito simples. Os softwares traduzidos, de uma maneira geral, têm uma tendência a dar muito mais erros do que o software na língua original. É por isso que eu Principalmente quando deixei... você usa o teclado, né? Oi? Principalmente quando a gente vai usar o teclado. Exatamente. Principalmente quando você vai usar os ataques, que são as teclas e os comandos que estão no teclado. Isso dá um monte de problema. Então, se você tem o mínimo de conhecimento em inglês, e eu penso que todos nós temos que ter, né, porque é uma exigência do mundo hoje, principalmente agora na situação que a gente está, sempre que possível mantenha o software na língua original. Se for um software do Brasil na língua portuguesa, perfeito. Se for um software, não importa de qual país, mas na língua inglesa, mantenha na língua original para evitar problemas. Tranquilo, gente? Então, senhores, vamos começar só dando uma melhorada nessa face aqui, porque nós temos algumas coisas estranhas, tá? Por exemplo, apesar de esta linha e esta linha serem linhas de centro, elas não estão como linhas de centro e não estão bem distribuídas. Então, já que elas não estão, vamos começar a corrigir esse negócio aqui para ela começar a ficar. Então, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui um círculo qualquer, tá? Mais ou menos uns 5, 10 milímetros a mais do que a minha linha que está aqui. Fiz um círculo. Para quê? Porque eu vou cortar agora e manter isso aqui como uma linha de centro. Então, eu fiz esse círculo aqui, na verdade, ele vai ser uma referência só para eu cortar essas duas linhas aqui, para que elas fiquem igual dos dois lados. Então, fiz isso aí. Comando trim, mais uma vez, exercitando os comandos fundamentais que a gente tem conversado. Enter. Vim aqui. Voilá. Opa, volta aqui, rapaz. Voilá. Sobrou só essa linha aqui. Mais uma vez, gente, só para a gente começar a mexer. Cliquei na linha, tá? Sem fazer nenhuma modificação. Vamos aqui procurar qual tipo de linha, tá? Olha que coisa legal. Na nossa última aula, nós não criamos uma linha de centro. Isso significa que nós vamos fazer o quê? Criar um novo layer agora, certo? Todo mundo se lembra como criar layers? Sim. Então, vamos lá. Sim. Vamos abrir a janela de layers aqui. Aqui no meio com o lado direito, tá? New layer, tá? A este layer nós vamos dar um nome de quê? Traço ponto ou linha de centro? Como a gente colocou aqui tracejada, vamos colocar aqui então traço ponto. Poderia ser também linha de centro, nenhum problema. Certo, senhores? Vamos aqui escolher o tipo de linha, ela não está aqui, consequentemente load, e vamos procurar. A linha de centro é a nossa linha dash dot. Dash significa traço, dot significa ponto. Tá? Toma cuidado porque tem essa linha aqui, ó. ISO longo dash dot, ou seja, os traços são longos, não é essa que nos interessa. Então vamos procurar aí até achar que a gente nos interessa. Que é exatamente essa aqui, ó. Tá? ISO dash dot. Localizamos ela. Perfeito. Está. Ok. Bom, já temos uma linha. Já temos ela selecionada. Agora nós selecionamos ela aqui.
Tá? Por quê? Porque a easy dash dot, que é o que nos interessa na traço ponto, e já temos a linha dentro do nosso sistemas aqui. Obviamente, criamos apenas uma parte do layer. O layer não está completo, mas já temos o nosso layer aqui. O que isso é importante? Isso é importante porque quando eu entrar aqui agora, ela já existe aqui como linha tracejada. Então, selecionei ela, mudei, vou lá. Já temos a nossa linha traço ponto aqui. Vamos fazer a mesma coisa também na nossa outra condição de centro aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar uma linha para baixo e uma para cima, recortar essa linha e transformar ela, tá? Ou posso abaixar ela, ou seja, eu tenho muitas formas. O que eu vou fazer aqui? Senhores, como eu disse para vocês, eu estou basicamente exercitando e trabalhando os comandos com vocês. Então, vamos fazer isso agora. Então, o que a gente vai fazer aqui num primeiro momento? Eu vou criar uma linha 10 milímetros para baixo, 10 milímetros para cima, esticar essa linha, cortar o excesso dela e transformar ela numa linha de centro. Então, vamos lá. Para fazer essa duplicata aí, essa cópia de linha, nós vamos usar qual comando? O offset, que nós já trabalhamos bastante com ele. Então, comando offset, distância entre as medidas 10 milímetros, joguei 10 milímetros para cima, 10 milímetros para baixo, concluí. Tá? Vamos lá no comando agora, peguei o trim, cortei o excesso que não está aqui, voltando no mesmo ponto, nós temos o comando extend. Eu vou estender esta linha até ela. Lembrando que o extend você sempre seleciona até onde você quer estender a linha e depois qual linha você quer estender. Borracha, borracha, sobrou só essa linha. Agora, como nós já fizemos, eu seleciono ela, venho aqui na parte de layer, ISO dash dot, ESC, voilá, temos a nossa linha de centro aí. Senhores? De boa, professor. De boa, professor. Então tá tranquilo, gente. Obviamente, nós não podemos esquecer o seguinte. Opa, eu esqueci de apagar uma cota aqui. Apagando agora. Senhores, isso aqui também é um raio. E aqui, ó, também é um centro. Significa que aqui eu também preciso colocar uma linha de centro aqui. Tá? Só lembrando da forma com que a gente está trabalhando, tá? Nunca se esquecendo disso, tá? O sistema a 45 graus ou sistema de raio permite que eu faça o rebatimento. Então, se eu pegar esta linha daqui, trouxer ela até aqui, opa, tá? Um ângulo de 90 graus, e daqui, ó, puxar ela a outro ângulo de 90 graus, ela vai estar exatamente no centro, tá? Este centro aqui vai ser rebatido para a figura de cima, exatamente como a gente tem trabalhado com vocês. Então, venho até aqui, pego o ponto, opa, subo até aqui, não sei o que. Gente, lembrando, lembra do comando perpendicular? Tá? Olha ele aqui, ó. Perdão, o comando ortogonal. Subi ele até aqui. Pronto. Ou seja, essa linha está exatamente no centro do raio que está aqui. Agora, o que eu vou fazer é exatamente o que a gente fez nessa outra linha aqui. Vou jogar 10 milímetros para baixo, 10 milímetros para cima e transformar ela numa linha de centro. Para tanto, mais uma vez. Offset, os 10 milímetros já estão lá. 10 para cima, 10 para baixo, Enter. Vamos cortar todo mundo. Comando trim. Corta, corta. Apaga, apaga. E modifica as propriedades desse layer. Vem até aqui, by layer, linha, traço ponto. Feito a nossa linha de centro neste ponto aqui. Só que nós temos isso dos dois lados. Eu poderia fazer exatamente a mesma coisa do outro lado, ou, como nós estamos exercitando comandos, como isso aqui é uma linha de simetria, o que eu tenho deste lado, eu tenho do lado de cá. Então, o que a gente vai fazer? Vai fazer um mirror e fazer essa linha aparecer do lado de cá na forma de espelho. Então, comando mirror, que é o comando espelho aqui, selecionamos a linha que a gente quer, ou a figura, ou as áreas que a gente quer copiar, Enter, ele pede para você especificar o ponto de referência. Eu estou especificando aqui, quando, ó, tá vendo? Quando eu puxo para baixo, aqui, ó, automaticamente ele já me aparece do lado de cá. Enter, finaliza o comando, eu tenho a linha de centro do outro lado. Senhores, bem beabá, bem passo a passo. Tudo tranquilo aí, gente? Tranquilão, professor. Então tá bom.
Senhores, vamos fazer algumas correções técnicas agora aqui que eu não fiz na nossa última aula. Tá? Todo mundo concorda comigo que este retângulo, né? Na verdade, isso aqui é um retângulo que nós fizemos aqui no meio. Né? Ele tem canto vivo em cima e canto vivo embaixo. Só que nós já discutimos isso, inclusive lá atrás, em aulas de usinagem que nós já tivemos, que nenhuma peça, principalmente peças fundidas ou forjadas, pode ter um canto vivo, porque cantos são concentradores de tensão. Consequentemente, ele favoreceria a formação de trinca aqui. Então, o ideal é formarmos raios, tá? Ou chanfros, ou alívios nesse canto. Normalmente, tá? Trabalhamos com raio, que é o ideal de se usar. Todo mundo lembra disso, gente? Que a gente não deve, ou sempre que possível, não utilizar campos vivos em partes internas de peça? Todo mundo lembra dessa nossa aula aí? Isso, se não me falha a memória, foi em materiais de construção mecânica. Foi. Isso. Né? Mas, assim, é conhecido por todos esta condição? Tá? Ou seja, nunca devemos colocar raios aqui. Perdão, nunca devemos colocar campos vivos aqui. Então, vamos colocar alguns raios aí. Gente, como é que a gente faz para colocar raios aqui? Nós temos algumas formas de fazer, tá? Então, vamos mostrar aí pelo menos duas delas. Eu posso copiar essa linha para baixo, nas distâncias que eu quiser, fazer um círculo aqui de concordância e cortar todo mundo. Posso fazer isso, não posso? Pode. Tá? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer, de um lado a gente faz assim, de outro lado a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, vamos fazer aqui o lado de baixo, desta forma, só para vocês verem que temos mais de um caminho de fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui um raio de 5 milímetros. Eu acho que é um raio de bom tamanho para essa condição. Então, vamos lá. Offset, 5. Copiei a linha para cima. Não, acho que 5 milímetros é uma medida muito grande. Apaga isso aí. Vamos colocar aí um raio de 2, 3 milímetros. Offset 3. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. E, obviamente, nessa peça de dentro também. 3 aqui, 3 aqui. Ou seja, eu criei essa estrutura interna aqui, que neste momento não é muito interessante para a gente. Mas agora a gente vai lá, pega qual comando? Círculo. Tá? De uma forma bem rápida. Clica aqui, Enter, círculo. Clica aqui. E assim, senhores, isso é uma forma bastante comum, que também é possível de você construir as coisas. Tá? Pronto, criamos os círculos aí. Aí o que eu faço agora? Uso o comando trim e recorto tudo que não me interessa. Tá? Então vamos lá. Pego o trim. Pego o comando trim aqui e recorto tudo que não me interessa. Então, por exemplo, isso aqui não me interessa. Opa, desculpa, peguei o comando assim. Trim. Corta aqui, corta aqui, corta aqui, corta aqui e só sobra o raio que me interessa. E assim sucessivamente. Tá? Vou cortando toda a parte a qual não é importante para o meu desenho. E assim eu mantenho só aquilo que me interessa. Tá? E pronto, gente, cortei tudo isso. Aí é aquele negócio, apago as linhas auxiliares que eu precisei criar para usar esse método. Apaguei, vou lá. Fiz os raios de concordância aqui. Gente, não é difícil fazer. Só que existem outras formas. Uma das formas que existe é o comando fillet. Tá vendo aqui, ó? Esse negócio aqui no meio? Que, na verdade, ele me permite fazer tanto raios de canto quanto chanfros. Eu só tenho que determinar. Tá? Então, vamos lá. Comando fillet. Selecionei. Selecione o primeiro objeto. Selecionei. Tá? Seleciono o segundo objeto. Selecionei. Certo? Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Por quê, gente? Me diz aí. Raio ou diâmetro? Você não indicou o raio. Você tem que dizer qual é o fillet que você quer. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. Seleciono o fillet. Tá?
Selecione o primeiro objeto. Está aqui. Selecione o segundo objeto. Opa. Estou usando a janela errada. Aqui. Só tem uma... Qual vai ser o raio aí que você fez? Gente, quando você colocar aqui, quando você selecionar o fillet, você tem que dar a informação de qual é o raio que te interessa. Raio de 3 milímetros. Seleciona o primeiro. Opa. Está acontecendo aqui com o cabo descendo. Selecione o primeiro. Oi? Que eu me lembro, ele não está abrindo a janela, ele está me pedindo direto primeiro, então vamos lá. Lá embaixo. Aí. Agora seleciona o primeiro objeto, seleciona o segundo objeto. Ué, por que ele não está me fazendo raio? Laia. Tenta por S Enter e R Enter aí para ver se ele vai pedir o raio. Deveria me pedir, quando você seleciona, ele automaticamente te pede. Lá embaixo, lá na barra lá, Vanderlei, seleciona Ratios. Aí você discrimina o raio. Vamos lá de novo. Então vamos escrever. Fillet. Manda o fillet. Ué. Ele tem que dar a opção primeiro para pedir o raio. Ele pede primeiro o raio para depois... Então, o Vanderlei, você selecionou o fillet. Agora vai lá embaixo e coloca Ratios, que é o raio. Aí você coloca 3, aí depois clica nas linhas. Sim, mas a minha barra não está... A minha barra não digitar. Ô, Vanderlei. Oi. Clica F Enter e R Enter, que vai selecionar o fillet e o raio. F Enter. R Enter. Senhores, tem alguma coisa que a minha barra de ferramentas aqui, onde me aparece os comandos, ele não está aparecendo para mim. É por isso que eu estou... O tocado está bugado. Oi? Pode ser. O tocado está bugado. Pode ser. Tá vendo? Que não aparece para minha barra de comando aqui. Minha barra de comando não está... Pelo Ctrl Alt o direito, eu acho que ele abre também, professor. Se não me engano. Não está funcionando aqui para mim, senhores. Alguma coisa, como diz o colega aí, bugou aqui no meu computador. Então vamos colocar aqui. Vai, vou colocar assim. Ele não está criando, ele não está me dando a janela de seleção de chamfer. Não sei o porquê. Ele não está me permitindo selecionar. Abre a outra forma mesmo. Tá bugado e já era, né? Tá, já entendi aqui. Senhores, seleciona o comando fillet aqui, tá? Selecionou o comando fillet, você coloca R, Enter. Por quê? Quando você coloca R, Enter, aí ele abre para você a janela para você especificar o raio. Neste caso, vamos colocar um raio de 3 milímetros, Enter. Aí você seleciona o primeiro, seleciona o segundo, voa lá, teu raio está pronto. Era isso que estava faltando, tá? Ele não estava ele está abrindo só o shortcut menu, só o menu da informação aqui em cima. Ele não está abrindo a linha de comando, não sei porquê. Deve ter dado mais alguma diferença da semana passada para cá. Toda vez que eu abro o AutoCAD dá alguma coisa. Senhores, todos entenderam como usar o comando fillet? Gente? Sim. Sim, professor. Então, aqui. Vou lá. Ou seja, agora nós temos uma geometria simples. Professor. Oi. Repete de mais uma vez, por favor. Vamos lá. Senhores, eu tenho que fazer um raio. Vou fazer um aqui no canto só de exemplo. Tá? Então eu venho aqui, comando fillet, que é esse comandinho aqui no meio. O comando fillet, na verdade, ele me permite duas situações. Fillet ou chamfer. Fillet seria concordância em raio. Então eu seleciono ele. Quando eu selecionar ele, eu vou selecionar, por exemplo, a letra R, que é o que eu quero agora. Por quê? Porque eu quero construir um raio. Então, raio R. Apertei o R, Enter, ele vai abrir essa condição aí, ó. Especifica o raio de concordância que você quer. Eu havia colocado 3 milímetros, vou colocar um de 5 agora, só para ter uma
uma medida diferente aqui. Enter. Uma vez que você colocou isso, ele já sabe que ele vai fazer uma concordância em raio de 5 milímetros. Ele pede para você selecionar qual é o primeiro objeto, o Select First Object, ou seja, selecione o primeiro objeto, selecione. Quando você chega no segundo aqui, ó, ele automaticamente já mostra para você como vai ficar. Se fosse aqui embaixo, ó, tá vendo? Vou selecionar aqui. Comando finalizado, o raio está pronto. Entendeu? Ok. Entendi, obrigado. Se for repetir aí, é só dar Enter aí que ele entra no mesmo comando, né? Exatamente. Você deu Enter aí, voltou para a mesma situação, aqui e aqui. Pronto. Fizemos um raio de 5 milímetros de cada lado aqui, só para fazer uma quebra de canto aqui, né, nessa nossa orelha. Gente, em linhas gerais, a gente já começa a ter uma visão assim frontal daquilo que é a morsa. Só que aquilo que a gente criou aqui e agora, nós temos que transportar para a nossa outra vista. Tá? E como é que eu vou fazer o transporte disso? Neste caso, é simplesmente uma condição direta. Eu vou pegar o que está aqui e puxar e jogar para o lado de cá. Então, está relativamente tranquilo, num primeiro momento. Então, venho até aqui, vou selecionar os detalhes que eu quero puxar. Selecionei, Enter. Repeat Line, vou pegar essa parte aqui de baixo, vou puxá-la de novo para lá, Enter. Por quê? Porque eu tenho um túnel aqui dentro, né? Eu tenho essa parte vazada aqui no meio, ou seja, este perfil aqui, ó, ele atravessa a minha peça. Então, como ele atravessa a minha peça, eu já vou deixar ele aí atravessando a minha peça. Comando Trim. Corta, 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 corta. Enter. Já vou nesta parte aqui. E nesta parte aqui, já vou transformar tudo isso aí em linha tracejada. Por quê? Porque são detalhes internos à peça. Ou seja, eles estão lá dentro. Eu não estou vendo o detalhe. Só que, gente, eu tenho esse miolo aqui que é a minha porta, não tem? Tá? Senhores? Positivo. Tá? E agora, isso aqui, ó, gente, de uma maneira geral, é uma peça pequena. Ele vai ter aqui talvez uns 30, 40 milímetros de espessura no máximo. Só vamos dar uma olhada aqui que a gente colocou nessa orelha aqui, só para não ficar igual. Essa orelha aqui está com 60, então nós vamos fazer uma porca aí de 40 milímetros. Assim. Então o que eu vou fazer? Nós vamos desenhar essa porca aqui dentro de forma tracejada também, mais ou menos uns 40 milímetros. Em geral, ela fica mais ou menos no centro da estrutura da morsa, tá? Não precisa ser, mas em geral ela fica em torno do centro da estrutura da morsa. Então vou aproveitar o nosso centro aqui, tá? Que a gente já tem como referência, e vou criar aqui a minha condição desta porca aqui. Então como é que a gente vai começar? Primeiro eu vou pegar a altura dela, a altura máxima dela aqui, e puxar para cá do mesmo jeito que a gente havia feito. E eu tenho esse centro aqui, vamos determinar 40 milímetros, eu vou jogar 20 para um lado, 20 para o outro, e já fazer a condição dela aqui. Então vamos lá. Offset, 20 milímetros. Enter. Vou esticar essas linhas, fechar isso aqui e terei a nossa porta. Para esticar, lembrando o comando Extend. E agora vamos recortar aquilo que não nos interessa. Corto isso fora, corto isso fora, corto isso fora, corto isso fora. E, como nós já sabemos, tudo isso aqui é linha tracejada, porque ele está interno à minha peça, então eu não consigo ver. Bom, a nossa porca que a gente está vendo aqui, estamos olhando aqui. A única coisa que está faltando nela agora, o que é, senhores? Quando a gente olha essa porca aqui, o que está faltando ali? O furo da rosca aí. É isso mesmo, gente. Então, vamos fazer de novo a mesma coisa. Claro, eu poderia ter puxado todas as linhas de uma vez, senhores. Eu estou puxando passo a passo aqui para estar acompanhando com vocês, ponto a ponto daquilo que a gente está fazendo. Inclusive, né, para quem tem condições de estar fazendo, de já estar acompanhando a gente aqui.
Pronto, já temos as nossas linhas aqui. Então, vamos cortar tudo aquilo que para nós não é interessante. 30. Vamos cortar aqui as linhas de baixo, vamos cortar aqui as linhas de cima. E lembrando que o centro aqui é uma linha de centro, então vou deixar um pouquinho maior de um lado e um pouquinho maior do outro. Vou voltar a deixar 10 milímetros como a gente havia deixado. Mando offset. Vamos determinar uma espessura de 10 milímetros. 10 para cá, 10 para cá, que é só uma referência. E vou recortar aí sim a linha que vai ser a nossa linha de centro. Feito isso, a gente apaga o excesso. Apagando o excesso, ela está aí no meio, nós simplesmente vamos transformar ela na nossa linha de centro. Linha de centro da feita. Agora, senhores, como a gente já sabe, tudo isso aqui é linha tracejada. E aqui, linha tracejada. Gente, alguma dúvida aí de como fazer isso? Agora Senhores? tá suave. Tranquilo. Ô, senhores, uma coisa que pode parecer boba num primeiro momento, mas é legal, tá? A gente prestar atenção é o seguinte: toda rosca, ela não tem um chanfro na entrada? Sim. Se toda rosca tem um chanfro na entrada, é bastante interessante que a gente coloque, que a gente lembre de indicar um chanfro aqui. Por quê? Porque isso serve como referência, porque se alguém olhar esse desenho aqui, quando ele bater o olho aqui no chanfro, ele já vai identificar que isso aí é uma rosca. Tá? Então aqui, ó, é saudável que façamos um chanfro aqui. Ok, senhores? Gente. Ok. Ok, Vamos fazer um chanfro aqui como? 30 ou 45 graus? O que vocês me dizem? 45. 45. 45? Então tá bom, senhores. Se é um chanfro a 45 graus, será que a gente consegue fazer isso usando o comando chanfro? Consegue. Se não me falha a memória, nós havíamos feito uma rosca de 4 milímetros. Então, 4 milímetros. Não, não era para ser. Seguiu o raciocínio contrário. Era isso mesmo. Tá? Tá no fundo, erramos, a gente volta aqui pelo mundo. Tá? Se eu fizer isso, ele vai entender, tá, que eu eliminei todo o restante da linha. Então, isso não é um bom caminho. Então, nós temos mais de uma forma de fazer esse chanfro. Como a gente pode fazer? A gente pode fazer ele de um lado e depois repetir para o outro lado. Tá? Ou pode simplesmente fazer de uma forma muito simples. Tracei uma linha, tracei uma segunda linha. Tá? Comando rotate. Esse comando aqui de cima. Clico na minha linha, clico na ponta dela. Eu vou colocar 45 graus. Enter. Comando rotate de novo. Escolhi essa segunda linha, cliquei aqui, menos 45, que é para o outro lado. Enter. Está feito o jogo. Agora eu vou aqui no comando move, que está aqui, ó. Seleciono a linha, o início dela, coloco ela aqui. Seleciono a linha, o ponto de concordância dela, coloco aqui. E seleciono de novo a parte simplesmente de linha e faço o fechamento que eu tenho que fazer aqui. Pego o comando trim, de novo, passo a passo. Corto essa parte que não me interessa, corto esta, corto esta, corto esta, corto esta. Voilá! Está feito o meu chanfro de um lado. Lembrando que as linhas aqui são linhas tracejadas, então nós temos que mudar o layer dela aqui. Então, viemos aqui no layer.
ela já está tracejando. Interessante. Tá? Não está aparecendo porque eu ampliei isso aqui. E o que a gente pode fazer agora, gente? O que eu faço de um lado, eu posso fazer do outro lado. Então, mais uma vez, eu posso usar o comando espelho mirror que eu tenho aqui. Lembrando que, quando eu clico à esquerda da figura, eu só consigo selecionar aquilo que está intrínseco à janela, né, a área que eu criei. Tá? Cliquei aqui, peguei no centro, puxei para baixo e ele apareceu do outro lado. Opa! Agora sim. Corto esses 2 pedacinhos que não me interessam e pronto. Já fiz o espelho do que eu queria do lado de fora. Seleciono aqui, corta fora, corta fora. Pronto, senhores. Está feito, pelo menos numa primeira visão, a minha porta interna aqui, a minha peça. Gente, todo mundo conseguiu acompanhar isso aí? Sim, Não, professor. mas... Eu não. Mas manda bala, depois a gente segue atrás. Beleza. Aonde você se perdeu aí? Qual foi a dúvida aí, Diogo? Não, eu estou mais prestando atenção, porque você usa outras técnicas do que eu uso. É bom que eu estou aprendendo coisas diferentes. Ah, tá. Ô, senhores, eu estou tentando mostrar as técnicas fundamentais, tá? Isso não significa que são as melhores ou as piores. Isso a gente já conversou na nossa última aula. São formas de você se virar. Ou seja, seguindo esse caminho você consegue fazer qualquer coisa. Depois, obviamente, nós melhoramos o nosso desempenho com o AutoCAD. Tá? Senhores, significa que, na teoria, esta vista aqui está praticamente pronta. Eu disse praticamente pronta. E essa aqui, ela também já está quase lá. Não está perfeita ainda, mas está quase lá. Agora, o que nós precisamos fazer é o rebatimento desses detalhes que nós transportamos para cá, nós precisamos jogar na nossa peça aqui embaixo. Todos concordam comigo? Aham. Então, só apaguei aí o que não nos interessa agora. Então, vamos começar só fazendo pequenos acertos aqui. Quais são esses pequenos acertos? Aqui eu também tenho uma linha de centro, que é a linha que está aqui. Certo? Então, eu só vou acertar esta linha de centro aqui. Então, comando offset, 10 milímetros. 10 para cá. 10 para cá, Enter. Está feito aí. O que eu vou fazer agora? Esticar e cortar. Estender a minha linha até aqui. Enter, comando trim, para cortar do outro lado, que é o que não me interessa. Finaliza, Enter, fecha, fecha. Acabou. Vamos mudar nossa linha aqui, só para que ela não gere problema, só para a gente não se perder. Tá? Já temos a nossa linha de centro aqui. Lembrando que temos também uma linha de centro aqui e temos também linha de centro aqui. Então já vamos acertar tudo isso de uma forma normal. Já vamos deixar ela aqui na medida e depois a gente vai indo lá para baixo. Então vamos lá. Trim. Primeiro offset para a gente determinar. Os mesmos 10 milímetros. Joguei para cima. Duas vezes aqui, só para depois nós vamos apagar para ter uma referência. Vamos selecionar o nosso trim agora para a gente cortar tudo. Trim aqui, trim aqui, aqui e aqui. Corta esta parte, corta esta parte e corta esta parte. Senhores, isso é uma técnica, como vocês podem ver, é passo a passo, mas é muito importante que assim que você terminar de fazer esse passo a passo, você vai apagando tudo aquilo que você criou como linha de construção, senão isso pode te confundir ao longo da criação do desenho. Então, apagando aqui, já temos a nossa linha. Só para sabermos do que estamos falando, estamos fazendo a modificação direta na linha. Obviamente, depois a gente vai discutir isso com detalhes e nós vamos mostrar outras formas de você fazer isso. A nossa linha de centro. Aqui, ó, eu posso fazer um raio ligeiramente maior, se não me falha a memória, a medida aqui é 20 milímetros. Não, 14.
Então eu posso fazer um raio aqui 14, 24 milímetros, 24, 12, fazendo um raio de 12 aqui e recortar e já manter só no ponto aqui. Então, agora facilitando a vida, 12, a mesma situação. Cortar tudo que não nos interessa. Desculpa, eu não selecionei o de baixo. Não selecionei. 30. Corto aqui, corto aqui, corto aqui, corto aqui, porque isso não é simétrico, corto aqui. Enter. Vamos apagar as nossas linhas auxiliares, que no nosso caso aqui é o raio, e já modificar. Já temos agora a nossa parte aqui finalizada. Essa linha aqui que nós usamos para projeção também não se faz mais necessária. Então agora nós já temos uma coisa bem parecida com o que a gente tem que ter. Só está faltando o quê? Fazer a projeção. Tá? Da porca de cima para baixo aqui no ponto que ela tem que ficar e fazer também projeção do canal que nós temos que fazer usando essa condição auxiliar aqui, que é o que a gente vai usar o nosso critério a 45 graus, exatamente como a gente tem trabalhado, senhores. Então, sem muita novidade, vamos pegar aqui a parte de linha. E começar a fazer aqueles rebatimentos que a gente já fez tantas vezes, tá? Que já estamos ficando craque nisso aqui. Obviamente, não vamos esquecer da nossa linha de centro. Senhores, lembrando que eu tenho a parte do furo aqui, então eu também tenho que fazer o quê? O rebatimento do furo lá para baixo. Tá? Então, também a mesma coisa, puxando as linhas aqui de concordância, se eu for fazer o procedimento de rebatimento, como eu estou mostrando para vocês. Isso é totalmente necessário? Não, existem outras formas de fazer. Esta é a forma como nós estamos trabalhando agora com vocês. Ou seja, toda a lógica de projeção. Bom, muito bem, senhores. Ao pé da letra, tá? Nós estamos trabalhando só com projeção. Precisaria de todo esse trabalho? Na verdade, não. Mas estamos seguindo essa linha aqui com vocês. Okay? Gente, todo mundo está acompanhando até aí. Me dê um feedback, me deem dúvidas aí, porque está tudo calado demais. Então, estou começando a achar que eu estou atropelando todo mundo aí. Não, a gente está prestando atenção mesmo. Tá tudo tranquilo? Podemos seguir? Sim, é que nós estamos prestando atenção, é técnica nova, né? Boa. Tá Tranquilo. Bem. Ah, legal, gente. Então, ó, do jeito que eu puxei ali, o que eu vou fazer agora? Eu vou puxar a linha aqui, ó, e jogar essas linhas todas pro lado de lá. Quando eu jogar todas essas linhas pro lado de lá, ao pé da letra, eu vou fazer o quê? O critério do rebatimento. Eu rebati no meu contexto a 45 graus. Lembrando, a primeira vez que eu fiz isso com vocês, eu fiz com um raio. Vocês se lembram disso? Gente? Sim. Tá? Eu também consigo fazer tudo isso pelo procedimento de raio, se eu quiser, mas esse aqui é o que nem eu mostrei primeiro o raio, agora estou mostrando aqui o técnico, né, que é a 45 graus. Então vou pegar a linha aqui agora, e senhores, eu não vou nem olhar, eu simplesmente vou clicando e puxando. Tá? Por quê? Eu não vou nem olhar assim, maneira de dizer, né? Eu tenho que rebater todas essas linhas, porque se elas estão lá em cima, ela é uma aresta que tem que ser projetada aqui embaixo. Então vou pegando uma a uma e vou projetando. Aí sempre vou, pego a intersecção, puxo até além da minha peça, finalizo o comando, volto sucessivamente. Agora é literalmente a repetição.
Pronto, todas as linhas que eu tenho aqui, ó, você pode ver que eu tenho uma mesma linha, tá? Que foi projetada aqui na minha peça. Então, o que eu vou fazer num primeiro momento? Num primeiro momento, eu vou cortar os excessos para começar a descobrir o que são aqui. Então, que nem essas duas linhas de fora aqui, ó, eu sei que é literalmente esse túnel de passagem pelo lado da mandíbula móvel. Essa é a mandíbula fixa, né? A mandíbula móvel da Morse. Então, vamos cortar primeiro essas duas linhas externas aqui, só para nos dar uma referência. Aqui. E já vou, só para facilitar a minha vida, tá? Só para esclarecer, né, para que eu não tenha dúvidas, já vou deixar ela aqui como uma linha tracejada, porque eu sei que é um detalhe interno à peça. Não que os outros não sejam, mas assim, senhores, uma das coisas que facilita muito a nossa vida quando você está desenvolvendo o desenho é você trabalhar de uma forma que nós chamamos de fora para dentro. Tá? Quando você está fazendo um desenvolvimento de alguma coisa, normalmente nós começamos assim, usando um linguajar de projetos. Quando nós estamos desenvolvendo alguma coisa, a gente começa de dentro para fora, tá? E neste caso, quando nós estamos rebatendo algo que a gente já conhece, a gente vai de fora para dentro, ou seja, eu vou do macro para o micro, tá? Por quê? Porque eu não estou desenvolvendo a peça já está pronta, nós já temos ela desenvolvida aqui. Então agora eu só simplesmente puxando as informações daqui para cá. Tanto que o tempo inteiro nós trabalhamos como? Primeiro os lados externos e agora estamos chegando nos menores detalhes. Tanto que o último detalhe que a gente está trabalhando é o detalhe mais interno à peça. Então nós estamos trabalhando de uma lógica que vai de fora para dentro. Tá? Então, eu rebati aqui, ó. Este rebatimento externo aqui, ó, significa que é o túnel de passagem, que é este aqui e que também está aqui. Estas linhas que nós não cortamos ainda, que são essas mais externas aqui, significa o quê? Que é esta lado, tá? Isso aqui, ó, é o lado da nossa porta que tem esta dimensão. Então, o que eu vou fazer? Se nós estamos falando deste lado externo aqui da porta, eu também tenho o lado externo da porta aqui, só que no sentido longitudinal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou recortar esta linha exatamente neste ponto. Então, eu vou puxar uma linha daqui, ou seja, eu vou fazer um cruzamento do rebatimento que eu fiz. Tá? Agora eu já sei que ela é essas duas linhas maiores, ou seja, eu sei que a minha porca está neste meio aqui. Então, o que eu vou fazer? Recortar ela aí. Trim. Ó, lembrando de tomar cuidado em qual linha que nós estamos trabalhando. Estamos trabalhando com as linhas externas, de fora para dentro. Selecionei, corto, 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 e assim sucessivamente. Opa! Sei que ela está aí. Sei também que isso aqui está interno à peça. Então, mais uma vez, eu já vou transformar ela em linha tracejada, porque eu sei que ela é intrínseca à peça, que é para eu não perder o meu raciocínio. Tá? E, obviamente, senhores, uma coisa que todos nós temos que fazer sempre. Nós fizemos tudo isso, tá? Nunca se esqueça de... Gente, para que serve esse disquetinho aqui? Salvar. Exatamente, gente. Se você não salva, dá um pau no seu computador, cai a energia, o que aconteceu com todo o trabalho que você fez até agora? Foi pro ralo. Perdeu. Literalmente você perdeu o seu trabalho. Bom, senhores, até aqui está tudo tranquilo. Então, o que eu posso fazer agora? Tá vendo todas essas linhas que eu rebati? A gente pode continuar fazendo a mesma coisa ou... Tá? Agora uma dica para vocês. Gente, vocês concordam comigo que o que está faltando, essas linhas que estão aqui, é simplesmente a linha de centro desta bucha, tá? Dessa porca que nós fizemos aqui, e mais as linhas relativas à rosca que nós colocamos aqui dentro. Vocês concordam comigo? Gente... Sim, professor, sim. Se vocês concordam comigo, que nem eu posso recortar e fazer tudo de novo, ou agora eu já posso fazer isso aqui, ó. Como nós já fizemos isso na parte de cima aqui, o que me impede de vir até aqui, comandinho interessante, tá aqui, ó. Esse que tem as bolinhas com uma seta, esse nós utilizamos muito pouco. E como nós estamos exercitando comandos, eu vou vir até aqui, ó, comando copy.
cliquei nele. Ctrl+C, Ctrl+V. Literalmente o Ctrl+C, Ctrl+V. E vou selecionar tudo que é relativo a esta parte aqui, ó, interna da rosca. Vou pegar um ponto de referência, no caso eu penso que, como é cilíndrico, o centro é sempre o melhor ponto, selecionei, vou aqui embaixo, tá? Vou literalmente aqui embaixo, cliquei aqui, enter. Pronto. Aí. E o que eu faço agora? Apaguei tudo. Vou lá, olha a minha peça aí. Senhores? Monstrão, viu, professor? Oi? Monstrão, viu? Então, literalmente, gente, nós já temos, aí sim, nós podemos dizer que nós já temos a nossa morsa, por assim dizer, construída. Tá? Na verdade, não está 100% construída. Ela tem um detalhe aqui que eu estou lembrando agora. Todo mundo aí já trabalhou com uma morsa de bancada, senhores? Sim. Então, vocês se lembram que essa parte aqui de baixo dela vem um pouquinho além da mandíbula aqui, ó, que é onde ela apoia a mandíbula móvel. Você se lembra disso ou não? Essa parte aqui, ó, ela é um pouquinho maior. Todos se lembram disso ou não, gente? Uhum. Sim. Então, vamos concluir esta parte. Daqui a aqui, vamos só fazer uma análise dimensional. Tá. Nós temos 30 milímetros. Vamos entender que nós vamos ter mais 30 do mordente e pelo menos mais 50 do corpo da mandíbula móvel que vai vir aqui. Então, nós vamos ter 30 mais 50, 80. Então, nós vamos aumentar isso aqui em 100 milímetros. Nós vamos fazer uma base reta aqui, ó, de mais ou menos 100 milímetros, que é o suporte da outra parte que vai aqui em cima. Todos de acordo? De acordo. Então, De acordo. offset. De acordo. Milímetros. Joguei para lá. Enter. Vou usar um pouco daquela malandragem que a gente já tem. Então, para que eu vou ficar copístico, mexendo e adivinhando coisas, se eu já tenho as minhas linhas basicamente aqui? Então, eu vou pegar, Enter, opa, estiquei ela até aqui e vou cortar aquilo que não me interessa. Enter. Gente, só que você concorda comigo que essa linha aqui é uma linha única, não é? Sim ou não? Senhores? Sim, sim. Tá? Só que aqui, ó, ela é uma linha visível. E daqui para cá ela é uma linha invisível. Por quê? Porque aqui ela está dentro da peça, que ela está do lado de fora da peça. E agora, o que eu faço? Eu tenho duas coisas que eu posso fazer aqui. Tá? Eu posso simplesmente fazer o comando trim, igual nós estamos fazendo até agora, cortar isso aqui e colocar uma outra linha aqui, que não é difícil, não tem nenhum problema. Ou, vamos ver se está fácil aqui, um outro comando, que é um comando que eu acho muito interessante, que é o comando broken. Tá? O comando break. Tá vendo aqui, ó? O que eu fiz aqui, na verdade? Eu entrei aqui, ó, neste comando aqui na parte modify, entrei aqui, ó, e peguei essa segunda janelinha aqui, ó, que é aquilo que a gente chama de break at point. O que é isso? Ele secciona uma linha exatamente naquele ponto, ele não tira nenhum pedaço dela, é como se você cortasse a linha naquele ponto, ela não aumentou nem diminuiu, ela simplesmente cortou. Então, é um comando novo para a gente usar para situações como essa, break at point. Selecionei, seleciono a linha, seleciono o ponto. Opa! Agora, quando eu clicar, ó, você está vendo que são duas linhas separadas? Todos prestaram atenção nisso? Tá vendo? A linha está cortada. Não está, gente? Sim. Então, agora eu venho aqui e seleciono, no caso, o meu by layer de novo. E eu tenho uma linha contínua. E aí, senhores? Tranquilo? Boa. Só que nós ainda não sabemos se essa linha vai continuar assim ou não. Então, vamos projetar ela agora aqui na nossa parte de baixo. Linha. Joga para baixo, Enter. Repeat line. Eu posso, inclusive, fazer... Não, vamos fazer o extend aqui. Tá? Só para a gente estar trabalhando os comandos aí. Extend até aqui.
estica essa, estica essa. Enter. Vamos lá. Corta, corta. Teoricamente, a nossa mandíbula de morsa está agora praticamente pronta. Tá? Vamos apagar esse excesso aqui, que não nos interessa nessa parte de projeção, porque nós já utilizamos. Ao pé da letra, senhores, podemos dizer que nós já temos aí um desenho bem desenvolvido. Alguma dúvida até aí, meus senhores? Aí nessa parte aí você só manda pro cliente, só, né, professor? Literalmente é isso. Gente, lembra quantas vezes eu falei para vocês, nós temos que tomar cuidado com as situações? Tem um errinho aqui no desenho que eu fiz ele e eu acho que vocês deixaram passar. Eu fiz meio que de propósito, só para ver se alguém... Por isso que eu comecei a cutucar vocês. Eu falei, gente, vocês estão aí mesmo? Gente, vocês concordam comigo que o túnel aqui, ó, este túnel de passagem da peça, ele vem até aqui, não é? Gente... Isso. Sim. A linha de baixo tem que ir Onde eu até... representei ele aqui embaixo, ó. Tá vendo que é como se ele viesse até aqui? Só que aqui não tem material. Então aqui, ó, isso aqui é um erro de desenho. Tá? Tomem cuidado com esse tipo de coisa, porque deixar passar um negócio disso aqui fica chato para nós. Tá? Então, trim. Por quê? Porque a nossa parte maciça vem até aqui. Vocês concordam comigo ou não? Pô, aí Muito ficou bem. mais fácil. Oi? Agora sim, né? Depois dessa aí. Não, gente, não é isso. Não estou brigando, não. Eu só estou chamando a atenção para os detalhes. Pô, vocês me conhecem, pelo amor de Deus. Nós não entramos nesse Não, tipo. sim. Tá? Mas assim... Isso é peculiar, né? Não, isso acontece muito, gente. Então é o tipo de coisa que eu faço questão de chamar a atenção de vocês. Gente, em linhas gerais, a nossa morsa está pronta. Mas vocês concordam que ela está muito quadradona? Sim. Então a gente precisa dar uma arredondada nela. Tá? Ou seja, vamos entender que isso aqui seja uma morsa que ela é previamente fundida antes de ser usinada. Tá? Como todas as morsas são. Ou elas são fundidas ou elas são forjadas. Ou as duas coisas. Tá? Antes de sofrerem a usinagem. Significa o quê? Aqui, por exemplo, dificilmente é um canto vivo. Normalmente aqui é um raio. Aqui, a mesma coisa, outro raio. O final da fundição aqui também vai um raio. Tá? Olhando aqui nas laterais. Essa parte aqui de cima, normalmente, ela é muito bem arredondada. Tá? Só que aqui, ó, é uma situação onde nós temos que fazer uma pequena divisão. Mas, enfim, esta parte aqui também é uma parte arredondada. Tá? Assim como nós fizemos aqui. Tá? Uma parte arredondada e essas partes internas. Oi. Quando, você foi bem eficaz nessa parte. Quando se trata nessa parte de peça, justamente você já tem que entender que esses lados aí não pode ter canto vivo nesse caso, né? Quando se trata na parte mecânica, né? Para mecânica, não sei para outra área, né? Não, gente. Entenda da seguinte maneira. Essa peça ela vai ser fundida. Não existe canto vivo em fundição. Essa peça vai ser forjada. No desenvolvimento da forjaria não se desenvolve canto vivo, porque são concentradores de tensão. Por quê? Porque se a sua peça precisa de um canto vivo, a tua ferramenta para produzir tem que ter um canto vivo. E isso gera um concentrador de tensão na ferramenta. Consequentemente, a vida da ferramenta é muito pequena. Então é por isso que toda peça fundida ou forjada, em primeira análise, naquilo que a gente chama de brut, tá? Que é o... lembrei de um amigo meu francês falando agora, que é o brut de forge. Tá? Mas assim, o forjado bruto ou o fundido bruto, todos os cantos serão arredondados. Então a gente vai criar alguns arredondamentos aqui, só para deixar a nossa peça um pouco mais elegante. Vocês concordam com isso ou não? Senhores? Perfeito. Vamos fazer um arredondamento. Então vamos eleger um raio aqui. Para essa parte aqui de cima, vamos eleger um raio aí. 5 milímetros está de bom tamanho? O que vocês acham? Senhores? Tá ótimo. Tá ótimo, professor. Fillet, escolhemos no fillet R. Qual é o tamanho do raio? O que a gente vai colocar aí? 5 milímetros? Pode ser. Tá bom, 5 milímetros. E vamos agora só concordando, só repetindo o comando fillet. Olha a facilidade, senhores. Ó, repete o fillet, seleciona uma, selecionou a outra. Opa,
o raio já fica pronto. Tá vendo? Ou seja, agora nós só estamos dando o que teoricamente seria um acabamento na peça. Repetindo o comando e brincando de dar cliques. Tá? A parte interna que nós já fizemos. Vamos fazer agora nas nossas partes aqui, ó, repetindo o fillet. Isso aqui, ó, senhores, é o que a gente tem que tomar um certo cuidado, tá vendo? Olha o que eu fiz aqui, ó. Quando eu vou fazer, você tá vendo que ele corta a linha inteira, que ele faz a linha desaparecer? Tá? Isso é uma das desvantagens do comando fillet. Então, para alguns casos, algumas vezes, não é interessante que a gente use por causa disso. Então, nessa hora, a gente usa aquela outra técnica que a gente já falou, que é de construir o raio em si. Mas temos mais lados ainda para arredondar. Então, vamos dando uma arredondada na coisa aqui. Ali poderia usar também o broken, né? Sim, ali nós teríamos que fazer o broken para poder fazer. Bem colocado, vamos utilizar ele. Muito bem lembrado. Muito bem, sim. Como o colega lembrou, vamos pegar o comando broken aqui. Quebra. Quebra. Opa, vamos errar. Broken at points. Vamos aqui embaixo também. Aqui eu acho que o break não vai ter problema. Opa. Break. E agora vamos fazer os nossos raios que nós precisamos fazer aqui. De novo, vamos voltar no nosso fillet aqui. Como o raio já está selecionado, é só fazer. Muito bem, senhores. Essa linha aqui, ó, ela teoricamente ficou perdida aqui. Então, nós vamos ter que dar um extend nela agora dos dois lados para finalizar isso aqui. Então, extend. Ó, tudo aqui sim. Estica. Do outro lado, repete o extend. Estica. Pronto. Já fizemos essa parte das orelhas. Agora vamos dar só uma... gente, o que vocês me dizem que aqui no caso a gente fazer um chanfro aqui, ó, para dar uma afinada. Porque aqui na verdade é a ponta da morsa, né? A ponta da morsa de uma maneira geral é mais afinada. Então o que vocês acham da gente fazer um chanfro aqui para dar uma afinada nela? Pode ser, professor. O que vocês acham? Vamos fazer uma afinada aí? Então tá. Vamos lá. Pegar uma linha qualquer. 30 graus. O que vocês acham? Tá de bom tamanho? Concordo. 30 graus, tá bom, gente? Bom. Tá legal. Então, 30 graus, vamos pegar aqui quanto? 20 milímetros? Pode ser. Offset. Cria a minha referência do lado de cá. Move. Senhores, vocês repararam que eu estou o tempo inteiro fazendo coisas que eu poderia fazer com comandos diferentes, mas trabalhando sempre essa lógica da gente aplicando os comandos que a gente está estudando? Todos vocês prestaram atenção nisso? Sim. Professor, tem um microfone aí cortando. Não, o que eu disse para vocês aqui é o seguinte: se vocês observaram que o tempo inteiro a gente está tentando trabalhar com vocês, mostrando a aplicação de vários comandos
para fazer as mesmas coisas, ou seja, são as muitas formas que eu tenho de trabalhar com a mesma coisa. É isso que eu quis dizer para você. Esse offset que você deu aí foi de 20 ou 30? Eu dei um offset de 20, tá? Só que eu peguei a linha a 30 graus e copiei ela para cá. Aí eu cortei todo o restante. É porque eu confundi, você falou 30 graus aí com o offset de 20, aí eu pensei que era 30. Não, é 30 graus o ângulo que eu dei na peça. Tá? Na linha que eu coloquei aqui. Senhores, eu posso fazer a mesma coisa do lado de cima, ou, como nós estamos mexendo com a aplicação de comando, vamos espelhar esse troço. Comando Mirror. Pego o centro aqui, puxei para cá, ó, a linha apareceu lá em cima. Enter, Enter, a linha está lá. Agora eu só corto esse excesso aqui. Eu poderia apagar tudo isso aqui, ó, e transformar tudo para cá, mas ainda não é hora de falarmos sobre isso. Vamos indo passo a passo, que é para a gente desenvolver experiência e base para começar a desenhar. Ficou melhor, né, gente? Tá? Agora, o que vocês acham? Vamos fazer um raio de cada lado e terminar a concordância dos raios aqui. Então, mais uma vez, vou pegar o fillet aqui. Opa! Faltou raio. Fillet. Raio de 5, não, vamos colocar um raio de 10 aqui. Maior aqui. Não, é muito pequeno ainda. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar um raio de 10 aqui. Um raio de 10 aqui. E aqui nós vamos colocar um raio de quanto aqui, gente? O que vocês acham? 20, 30 milímetros do lado de cá? 30. 30? Legal. Então vamos lá. De novo, só lembrando. Fillet. Opa. R. 30. Fecha aqui. E aqui. E por que não aqui? Opa. Ficou mais bonitinho. Esse último raio é de quantos aí mesmo? 30. Obrigado. Muito bem, senhores. Eu penso que, em linhas gerais, nós terminamos agora a nossa mandíbula. O que vocês acham? Gente, Esse outro raio quanto vivo aí. Aqui e aqui, vocês concordam comigo? Pode ficar isso aí sem colocar raio, professor? Não, é aqui e aqui, não é isso? Isso. Então, é por isso que eu tô falando. E aí, gente, o que vocês acham? Concluíram? Não, gente, falta essa parte aqui também. E aqui embaixo também. Então, vamos lá de novo. Fillet, nosso raio de concordância padrão que nós estamos utilizando é 5 milímetros. Então, raio de 5. Ô, gente. Vanderlei. Oi. Essa linha aí, ó. Essa linha onde você parou aí, ela não precisa ter essa linha aí, não, né? Oi? Essa linha acabou de sumir, não precisa ter ela, não, né? Qual linha? Essa que você deu o fillet aí, ó, você fez o raio, ela sumiu aí, ó, que ela tava passando para baixo. Segura aí que a gente já vai ver isso aqui. Volta o comando aí pra você ver. Não vou voltar, não. Eita, não tem meu Bruno. Oi? Pronto. É isso aqui que você estava falando, Rodrigo? É, porque onde você fez o raio aí, a linha não estava passando para baixo? Estava. Então, isso que eu ia falar, mas você fez o raio aí e ela sumiu. Mas o X da questão é, gente, eu repito isso aqui por causa, obviamente, do comentário do Rodrigo, mas uma coisa que é importante a gente tem que ver aqui. Senhores, eu tenho uma concordância nesse sentido aqui, ó, e essa concordância está aqui, tá? E como ela vai até o lado externo aqui, ó, esta parte aqui embaixo, ó, esse pedacinho do raio que está aqui, ó, ele não existe. Tá? Eu refiz ele só para a gente voltar aqui, ó. Tá vendo? Ele é assim mesmo. Por quê? Porque ele conclui desta forma. Então ele tem o raiozinho em cima e o raiozinho embaixo para concluir desta forma. E aí, gente? O que vocês acham? Foi produtivo?
Super. Muito produtivo e bom. Gente, eu estou salvando o comando essa figura agora. Tá? Só deixa eu vou dar um save as aqui, só para ver aonde eu salvei. Está em documentos. Tá legal. Senhores, eu queria mostrar uma coisa só para vocês terem uma ideia. Tá? Usamos o 2D. Se tivermos agora, por exemplo, que transformar isso aqui num 3D, nós podemos usar o desenho inteiro ou partes dele daqui, puxar isso no Inventor e já começar a desenvolver esse negócio no Inventor. Tá? O que vocês me dizem? É algo legal ou não? Legal, grosso. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. Como vocês viram, eu não estou tendo dificuldade, porque eu não tenho máquina para fazer isso. Mas vamos ver se eu consigo. Abrir o Inventor. Como eu disse para vocês, New, Standard Metric e Standard PT. 2 cliques. Agora espera ele um dia abrir. Agora senta e chora, porque é uma questão de tempo para ele abrir. Sempre chora. Não tem máquina para isso. Vocês estão vendo o nosso delay aí, nosso tempo. Loading, please, wait. Ou seja, por favor, espera. Tá? Senhores, o que eu vou tentar fazer aqui agora não é o adequado, mas é só para dar uma visão para vocês de até onde a gente consegue chegar. Tá? Essa aqui, ó, é a tela, teoricamente, uma das telas iniciais do Inventor. Ou seja, eu abri meu desenho, eu vou trabalhar nessa parte azul aqui. Para que eu comece a trabalhar, eu tenho que criar aquilo que a gente chama de sketch. Então, ó, nós viremos aqui do lado esquerdo. A gente vai discutir isso na próxima aula, tá, senhores? Eu só estou mostrando isso para vocês agora, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Aqui, ó. Start 2D Sketch, ou seja, começar um esboço, porque sketch significa, ao pé da letra, esboço, em 2D. Clico aqui, fiz a minha sketch em 2D. Quando você clicar, ele vai abrir essa condição aqui para você, ó, que é o conceito triplanar. Tá? Para você escolher qual dos planos que você quer trabalhar. Você pode trabalhar no plano YZ, no plano XZ ou no plano XY. Eu normalmente escolho XY, tá? Porque é uma referência para trabalhar. Uma coisa que a gente pode conseguir fazer aqui, né, é o quê? Aonde está... Nossa, aonde está esse comando agora? Eu baixei esse negócio hoje. Model, no, sketch. Esse aí é original, né? Você baixou do Autodesk, né? Isso, eu baixei do Autodesk, ele é original. Eu só tô tentando baixar um assim também. O Rodrigo manja tudo isso aí também, ó. Rodrigo. Você é foda, hein, Rodrigo? Do nada, Bahia. Você que é o cara, Bahia. O Rodrigo é foda, né, professor? O cara para no comando, o bicho já sabe. Rodrigão baianão, eu. Isso aí, irmão, tá certo. O Rodrigo aí agora também. Calma, gente, calma. Só dá uma olhada aqui no que eu quero mostrar para vocês, como isso é legal. Eu abri a tela inicial aqui do Inventor, como se fosse algo novo. Eu chamei a Sketch, ele me abre esse modelo de trabalho aqui da Sketch, modelo de rascunho. Se vocês olharem aqui, ele é algo muito parecido com o AutoCAD. Eu tô achando o celular para mexer no computador, que é mais fácil. Tá? É algo muito parecido com o AutoCAD. Então, comando de linha, comando de círculo, arco, retângulo, tá? Pagando também não. Opa! Fecha o microfone aí, rapaz. Então, assim, ele é muito familiar com o AutoCAD, mas o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Tô vindo até aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Imagem, pontos, ACAD. Insert AutoCAD Files. Quando você clicar aqui, significa que você pode pegar um desenho já feito anteriormente no AutoCAD e trazer para cá. Mandíbula da morsa. Não é isso que nós estamos trabalhando? Clico nele.
Espera. E vamos pedir a Deus que dê certo, né? Que eu tenha memória o suficiente para que as coisas aconteçam. Tá? Ô, Vanderlei, Oi. o cara tendo o CAD já na licença aqui, ele consegue baixar o Inventor também? Sim, é basicamente a mesma licença, mas é só pedir lá que você consegue do mesmo jeito. Parece só por 30 dias aqui. Não, é na hora de fazer a licença lá, você entra com os detalhes da licença que a Autodesk mandou para você. Ah, só. Muito bem, senhores. Fiz isso aqui. Concluí. E vamos esperar para ver se eu tenho memória suficiente para que isso aconteça. Ele deu um erro aqui, ó. Como o desenho está aberto, né? Eu não consigo puxar o desenho. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou dar um cancel aqui. Tá? Vou salvar. E fechei. Vou fechar o AutoCAD aqui. Aí eu vou abrir o Inventor agora e vamos ver se eu consigo fazer isso. Abrir ele mesmo, Open. Tá? Concluir. Se não der nenhum erro, e eu espero que não dê, cadê você, rapaz? Ué, Só vou aguardar. Calma, é pesado, é pesado. não, eu sei, gente, não é fácil, não é simples, não, por isso eu falei, não sei se eu tenho máquina suficiente para isso. Rapaz, travou as 4 rodas aqui. Então, Ih, fazer o professor, seguinte. tá igual o meu aqui, travou, hein? Então, vamos fazer o seguinte, vamos abrir o AutoCAD aqui onde a gente estava, tá, exatamente onde a gente estava, vamos voltar na nossa condição anterior, não vamos inventar demais, não. Acho que tem detalhes demais ali, talvez se eu minimizar a coisa, fique mais fácil. Aí eu consigo mostrar para vocês o que eu queria mostrar para vocês, assim, só para mostrar onde eu quero chegar com vocês. O professor Vamos faz só abrir. uma caixa só, professor, uma caixa sem nada. Aí eu acho que abre. Senhores, eu vou pegar esse desenho aqui que nós fizemos, tá? Eu vou dar um save as, ou seja, vou salvar como. Quando eu falo salvar como, eu estou criando uma cópia dele. DWG. Vou dar aqui, ó, mandíbula da morsa 2, só para que ele seja diferente. Salvar. Agora que eu salvei uma nova cópia do que eu quero fazer, eu vou apagar quase tudo. E vou aqui remover esse último detalhezinho. Só deixei o lado de fora aqui, certo, gente? Vamos salvar. E eu vou fechar o desenho, não o AutoCAD, igual eu fiz da outra vez, né? Porque não faz sentido. Estou abrindo aqui agora. Ixi, realmente não veio nada. Estranho. Vamos lá de novo, AutoCAD. Só que agora eu quero o quê? Mandíbula da morsa 2. Vamos ver se esse ele consegue ver. Vamos ver o que a gente precisa selecionar aqui. New Drawing. Template de acordo. Selecionar lá em cima 3D, não, professor? Não. Não, porque eu não estou importando sólido. Em milímetros. Aplica os constraints, acho. Vamos ver se assim vai. Vamos concluir. Vamos torcer para que ele venha. Ah, agora vai. Depois de 5 horas. Mas não foi esse que eu pedi para me importar, mas tudo bem. Senhores,
Nessa condição aqui, o que eu posso fazer? Aqui, ó, me dá um trabalho enorme para ficar deletando as coisas. Tá? Foi por isso que eu não queria fazer. Então, deixa eu selecionar isso aqui. Selecionar. Opa. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos começar a deletar algumas coisas. Deleta aqui, ó. Quando você clica na linha, você clica nela e dá o delete, você apaga a linha. Para apagar só esse pedacinho de linha aqui, cadê? Trim, tá aqui. Cortei. Como eu já apaguei praticamente não, né? Eu não apaguei tudo que eu queria apagar, não. Vamos pegar tudo isso aqui. Talvez agora ele consiga aí. O que eu vou fazer, gente? Eu vou clicar para o lado direito aqui, ó. Finish Sketch 2D. Finalizei. Quando eu finalizei, ele fica dessa forma. Vamos ver se eu consigo agora fazer o que eu quero. Eu quero fazer uma extrusão nesta área. Com a distância, a nossa amostra era 150 milímetros. 150. Enter. F4. Opa. Olá, senhores. Está aí a nossa peça. Assim? Bem melhor, né? Oi? Bem melhor, né? De se visualizar agora. É, professor, assim ficou legal, hein? E aí, gente, o que vocês acham? É, Onde que professor. você foi para fazer essa extrusão aí, Valerio? Não entendi. Qual o comando que você usou aí por último para poder deixar ele assim? O extrude, esse comando aqui, ó. Este comando que está aqui em cima. Tá. Senhores, aonde eu queria chegar com vocês? Eu queria dar uma terminada assim, bastante tranquila nessa morsa, né, com vocês, pelo menos nessa ideia maior da morsa, né? E depois queria justamente mostrar para vocês o que eu acabei de mostrar. Por quê? Porque hoje nós conseguimos e nós trabalhamos muito com o Inventor. E se você der uma olhada geral, vou voltar aqui o comando de sketch, você vai ver que os comandos que eu tenho aqui, ó, são comandos muito parecidos com o comando do AutoCAD. Então tem muita gente que chega e fala, gente, o Inventor é muito mais fácil. Para algumas coisas, de fato, o Inventor é muito mais fácil, senhores. Só que se você não sabe o 2D, você dificilmente vai ter muita facilidade no 3D. E de uma maneira geral, a grande maioria, penso que os nossos colegas aí podem corroborar com o que eu estou falando. 99% dos desenhos que você encontra dentro de uma empresa, gente, são desenhos em 2D ou desenhos em 3D. É, eu já vi mesmo. A maioria em 3D. É desenho na mão mesmo, no papel de pão, às vezes, viu? Então, é um desenho... Não, gente, Não, mas é sério mesmo, não estou falando que você pega de não, é máquina em sério. 2D. Tá? Então, desenho em 2D. Então, assim, aonde eu queria chegar com vocês? Eu queria chegar na seguinte situação, que se a gente fizer um desenho bem feito, vamos diminuir isso aqui, vamos sair do Inventor, vamos voltar lá no AutoCAD. Se eu fizer, vamos abrir o nosso desenho, tá? Vamos abrir aquilo que a gente estava trabalhando. Mandíbula da morsa. Tá? Vocês repararam que o desenho em 2D aqui foi a minha referência para que eu construísse ele numa velocidade absurda no 3D? Vocês repararam isso? Aham. Agora, gente, o que eu Obviamente, posso fazer? Eu posso pegar, inclusive, tá? Deixa eu ver se eu lembro como faz isso. Faz tanto tempo que eu não faço. Rebater ele, professor. Isso, eu consigo copiar ele daqui, senhores, e levar ele de volta para o AutoCAD e colocar ele numa vista aqui do lado do AutoCAD, como se fosse as três vistas normais e mais uma vista, só que aí no caso seria uma perspectiva sólida, para facilitar o entendimento da gente para quando você tiver que olhar um desenho. O que você me diz disso? Pode ser bem mais completo.
ajuda pra caramba e no final das contas você não teve muito trabalho a mais. Então era nesse ponto que eu queria chegar com vocês. Lógico, nós chegamos até aqui. Isso aqui já, assim, já tivemos uma evolução enorme, tá? Obviamente, o que está faltando agora? Cotar e finalizar. Isso nós podemos fazer. Mas assim, aonde eu queria chegar com vocês? Se a gente conseguir construir um bom desenho em 2D, este mesmo desenho em 2D é uma referência para nós, para que a gente jogue isso no Inventor e trabalhe com ele depois, produzindo as nossas vistas em 3D. Era isso que eu queria falar com vocês. E aí, gente? O que vocês me dizem da aula de hoje? Só uma pergunta. Nossa. É só uma pergunta, eu tenho uma dúvida. Passa, tire ela. Esse mesmo desenho aí que você fez aí, dessa mudança aí, eu posso já, tipo, fazer ela no Inventory ou eu tenho que ter uma sequência? Tem que fazer no AutoCAD primeiro para poder jogar no Inventory. Tem uma sequência lógica? Não, na verdade é o seguinte, você pode fazer tudo no 3D, direto no Inventor sem nenhum problema, tá, gente? Só tem uma coisa, o que eu quero que vocês entendam é, ainda hoje, a grande maioria das empresas trabalham com desenhos em 2D. E sim, existem muitas empresas já inserindo o 3D. Então, eu quero entrar com vocês naquilo que seria o meio termo. É a gente trabalhar bem um conceito de 2 dimensões e entender o quanto a gente pode utilizar isso a nosso favor quando a gente tiver que trabalhar com 3D. Lembrando que você pode fazer tudo isso direto dentro do Inventor. Você não precisa fazer no AutoCAD. Só que, fazendo no AutoCAD, você já tem, teoricamente, o desenho pronto para a sua parte construtiva e já consegue fazer toda a outra parte estética e os detalhes e até alguma coisa além, né? Algumas montagens no Inventor. Ficou claro, Giovanni? Beleza. Claro. Obrigado. Bom, senhores, vamos estender nossa aula de hoje ou por aqui está de bom tamanho? O que vocês me dizem? Ô, professor, só uma pergunta. Fora esse Inventor aí, tem algum outro software para desenho? Tem. Na verdade, o Inventor é um dos softwares que a gente usa para fazer peças em 3D. Ele é um dos. Só que, qual é a vantagem da gente falar sobre o Inventor? Eu não estou falando que ele é melhor do que os outros. Não estou dizendo isso de forma nenhuma. Porque, na verdade, no meu ponto de vista pessoal, ele não é. Tá? Só que ele tem um apelo que nenhum outro tem. Qual que é? Se você é um estudante, você tem o software de forma gratuita. Nenhum outro software para desenvolvimento 3D dá esse tipo de recurso para a gente. Que eu estava conversando com um colega meu, é que eu não estou lembrando agora o nome, mas ele me falou de um outro software e falou, é bem mais simples que o Inventor. O CATIA e o ProEngine. Eu acho que é esse ProEngine aí. É, esse aí mesmo. Tem o CATIA, tem o ProEngine, tem o SolidWorks, que é muito superior ao Inventor, do meu ponto de vista. Então, que nem existem o CATIA, então, que é um super software. Gente, existem muitos outros. O problema é que nenhum deles a gente tem acesso nem para fazer um trial em casa. Entendeu? Ou seja, você tem que bancar esse software e ele é muito caro. Qual é o diferencial da gente estar discutindo com vocês no Inventor? Você é um estudante, você entra lá, pede uma licença de estudante e ele libera o software para você usar. Isto não significa que ele é o melhor, significa que ele é acessível. É por isso que eu estou software com vocês. Oi? Só craquear o software. Não, cara, gente. fala isso na aula gravada, gente. Perigo. Dá nada não. Senhores, o problema não é o dar nada não é isso, gente. O X da questão é o seguinte, eu estou falando com vocês agora e ao pé da letra é como se eu fosse a universidade, eu não vou falar nunca numa coisa ilegal para vocês, né? Não, sim, professor, sim, verdade. Entendeu? O que eu quero te dizer? Por que a gente está focando no Inventor? Porque eu acho o Inventor o melhor? Não, eu não acho. Tá? É o meu ponto de vista pessoal. Eu acho o Inventor, assim, um super programa? Não, não acho. Mas ele já nos dá muito do próximo passo, da próxima etapa de trabalho que a gente vai ter, que é justamente a parte dos sólidos 3D. Entenderam? Mas assim, lembrando, existem muitos outros programas e, como o colega mesmo já disse, infinitamente mais fáceis de trabalhar. Nestes softwares, de uma maneira geral, a gente não trabalha com AutoCAD, tá? Mas aonde eu entro com vocês?
Eu estou entrando com vocês na parte de desenvolvimento e conhecimento de desenho. Aí, a gente só está falando, que nem da facilidade ou dificuldade do software, nós estamos falando da aplicação e operação da ferramenta. Isso já não nos interessa muito. Aí, por quê? Justamente porque eu não sei em qual software que você vai trabalhar na sua empresa. Ficou claro, gente? Não, sim, professor. Para mim ficou. Ô, Diego, me diz uma coisa. Qual software que vocês usam lá? Tem o Inventor, tem o SolidWorks, que é os dois mais usados. Ah, certo. E o que você prefere, Inventor ou SolidWorks? Eu estou acostumado com o Inventor, né? Mas o pessoal lá, principalmente o pessoal que desenvolve os projetos, eles usam mais SolidWorks. Assim, eu mexi com SolidWorks e Inventor em idos dos anos 2000, outro dia. Tá? Pode-se dizer que foi uma das últimas vezes assim, que eu trabalhei efetivamente com desenvolvimento que eu usei esses softwares. E naquela época, o SolidWorks já era muito superior ao Inventor. Então, a assim... maioria dos projetistas lá também são bastante de idade, entendeu? Tem mais de 30 anos de empresa, então eles estão acostumados. É aquele negócio, bicho. Naquela época não tinha para ninguém, era o SolidWorks, né? Tanto é que o CATIA, o ProE, o Indy, todos eles vieram depois, tá? Bem depois. E todos eles, basicamente, nasceram em cima do SolidWorks. Só tem um pequeno problema, né, gente? Não existe licença free do SolidWorks. Eu não faço ideia do preço que está hoje, tá? Mas um tempo atrás eu fui olhar, era alguma coisa de mais de R$5.000 por licença. Se alguém aí tiver a fim de bancar, fica à vontade. Eu não tenho esse cacife. Professor da Anhanguera tem sim, professor. Eu falei que eu não tenho, eu não falei os outros. Eu não tenho esse recurso. Ô, professor. Oi. Só uma pergunta. Eu estava fazendo as atividades do AVA, e eu vi que está tendo muitas perguntas em questão de soldas, ângulos de solda. O senhor vai chegar a falar alguma coisa aqui no AutoCAD para identificar isso no projeto ou não? Percebi isso aí mesmo, Samuel. Olha, teoricamente isso deveria ser no finalzinho, tá? Se tivermos tempo, a gente dá uma falada nisso sim. É que eu comecei a ver isso aí na sessão 3 agora, professor. Que lá tá meio descompassado com a gente aqui, né? Mas assim, depois me manda um detalhe disso lá no grupo, Samuel, para dar uma olhada, que se for o caso, aí eu dou uma pequena invertida e já puxo isso para cá. Não, só tô comentando isso assim porque, assim, se o senhor conseguir entrar, porque algumas perguntas, né, em questão de tipo de solda que tem que ser, como que vai ser identificado no projeto, como que vai ter que ser feita a solda. Indicações de solda no projeto. Isso. Tá legal. Se for o caso, eu já tento fazer um levantamento disso e já entro com isso na próxima aula. Obrigado, Samuel. Beleza, professor. Se puder aí, porque eu tava lendo lá e tava um pouco confuso, mas vamos para cima, né? Não, tranquilo. Semana que vem eu já dou um posicionamento de pelo menos as indicações, como elas têm que ser feitas nos desenhos aqui pra gente. Não, beleza. Senhor, e aí, o que vocês me dizem da aula de hoje? A aula foi legal, foi produtiva? Não foi? Muito boa. Superior e produtiva. Parabéns, professor. Show de bola. Show de bola. O que eu vou falar aqui todo mundo vai concordar. A aula de hoje foi melhor do que a aula de ontem. Bem melhor. Você nem tem que falar. Concordo. Samuel, não, dá pra a aula que é cara não, filho. Aí você tá desmerecendo o professor. Não, tô falando sério, o professor aqui, ó, ele vai explicando, vai papapá, agora o outro tá devagar. Se você comparar qualquer aula daquele cara, você tá desmerecendo o professor. Não tô desmerecendo, pelo amor de Deus, não entra nessa discussão. Sério, hein? Não, você tá desmerecendo o professor que você tá comparando. Agora a aula de ontem lá, sem futuro demais. Gente, não comparei não, pô. Senhores, Show de bola, professor. gente, essa aula está sendo gravada. Deixa arder. Não. Senhores, vamos fazer o seguinte. Reivindicação vai estar fazendo. Gente, só edita essas palavras aí, né, professor? Pra não ficar gravada, mano. Eu não tenho como editar o vídeo. Eu até abri aqui que eu ia travar o vídeo no meio do caminho. Não posso. Peraí, dá uns minutinhos. Deixa eu encerrar. Não. Você vai parar de gravar aí o vídeo?
Me dá só um minutinho, senhores. Gente, alguém está com alguma dúvida disso aqui? Podemos encerrar a nossa aula, a nossa gravação? O que vocês me dizem? Pode encerrar. Pode encerrar. Aí, ó. Boa noite. Obrigado. Parar a gravação. Parar